A liturgia da palavra desse 29º domingo do tempo comum, que nós já estamos celebrando, vem nos recordar que se nós cremos em Deus, nós estamos de acordo de que nenhum acontecimento da história humana escapa à providência de Deus. Deus sempre está presente, Deus sempre intervém de alguma forma. E os próprios governadores do povo, em qualquer instância que seja, mesmo sem o saber, ou até mesmo sem se dar conta, são instrumentos de que Deus se serve para realizar os seus planos da salvação. O exemplo disso nós encontramos na primeira leitura da missa, onde fala de Ciro, que é o fundador do Império Persa, que nas mãos de Deus, mesmo não sendo do povo eleito de Israel, e provavelmente não professando a fé no Deus de Israel, foi usado por ele para libertar do exílio o povo eleito. E a respeito de Ciro, o Senhor dizia na profecia: tomei-o pela mão, por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Nas mãos de Deus está a história de cada uma das pessoas que vem à existência, e também nas mãos de Deus está a história de todos os povos e nações. Se o mundo se organiza através de governos humanos, é preciso saber também que acima de qualquer governo humano está o governo soberano de Deus. Por isso, ouvíamos também o Senhor dizer na primeira leitura: eu sou o Senhor e não existe outro. Fora de mim não há Deus. E Deus aqui no texto com letra minúscula, porque o Deus com letra maiúscula, soberano sobre todas as nações, é o Senhor Deus de Israel. Deus usa até mesmo de homens e mulheres que o desconhecem, que agem por motivos muito diferentes, como Ciro, que, como já comentei, apesar de ser de um outro povo, de professar uma outra fé, foi ele o responsável por ordenar que os repatriados saíssem do exílio da Babilônia, que o povo de Israel saísse do exílio da Babilônia e fosse repatriado à sua terra original. E também é Ciro, o rei da Pérsia, que autoriza a construção novamente do Templo de Jerusalém. Então veja, Ciro colaborou inconscientemente, no sentido de que ele não comungava daquela fé, daquela história, e colaborou para manifestar a onipotência de Deus e também divulgar o seu culto, quando ele autoriza a construção ou a reconstrução do templo em Jerusalém. No Evangelho, nós encontramos o pensamento de Jesus, que por sinal é muito claro, muito lúcido, a respeito da autoridade política. Diante da pergunta dos fariseus, se é lícito ou não pagar os impostos a César, que nesse caso é um outro imperador de um outro império, o Império Romano. E no contexto histórico deste diálogo, como fica bem claro no Evangelho, alguns consideram limitação do domínio de Deus sobre o povo o pagamento dos impostos ao imperador, que também não comunga da fé do povo, não crê no Deus de Israel. Mas, por outro lado, recusar pagar os impostos poderia ser interpretado pelo império como rebelião à autoridade constituída, que no caso é o imperador romano. Então é uma cilada, é uma sinuca de dois bicos. Eles acham que Jesus vai responder se é lícito ou se não é lícito. Se Jesus responder que é lícito, tem um problema. Se Jesus responder que não é lícito, também tem um problema. Essa pergunta é uma verdadeira cilada contra Jesus. Jesus reconhece isso, inclusive o chama de hipócritas, aqueles que o questionam dessa forma.
Mas Jesus consegue sair dessa cilada ao ultrapassar a questão de se é lícito ou ilícito pagar ou não os impostos a César. E de uma maneira bem ilustrativa, Jesus pede que lhe apresentem a moeda do imposto. Se a gente pega qualquer uma das moedas do nosso dinheiro, por exemplo, de um lado a gente vê a face do valor, quanto ela vale. Do outro lado tem aquela mulher, eu acho que é uma mulher, será uma mulher ou um homem, que tem uma coroinha, né, de louro. Né? Quem é aquela mulher? Aquela mulher é o símbolo do Estado. Né? De um lado quanto vale, do outro o símbolo do Estado, né? Aquela que representa a moeda do real. E assim cada nação tem a sua identificação. Jesus pede a moeda, né, que é usada para pagar o imposto. E a moeda traz, semelhante às nossas moedas, a figura e a inscrição de César, que é o soberano romano, é o imperador romano. E a resposta à pergunta feita a Jesus, nos seus lábios, se torna muito óbvia, quando ele pega a moeda e pergunta de quem é a inscrição, de quem é a imagem que está nessa moeda. É de César. E Jesus diz, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele consegue ultrapassar a questão se é lícito ou não. Essas palavras de Jesus, essa frase que acaba se tornando célebre, mostram para nós que existe uma clara linha divisória entre Estado, na sua organização governamental, e religião. Ainda é comum em alguns lugares do mundo e na cabeça de muita gente a visão de que o Estado e seu líder supremo, que pode ser um imperador, um rei, um presidente, um primeiro-ministro e por aí vai, representem autoridade política e também religiosa. Na Inglaterra, por exemplo, a rainha Elizabeth é o símbolo do poder do Estado, embora ela não governe, quem governa é o primeiro-ministro, e ela é a chefe da religião também, que lá no caso é o anglicanismo. Mas nada que ver tem uma coisa com a outra. Quem é constituído para ser autoridade política é autoridade política, e essa pessoa não deveria se meter com a religião ou misturar religião nesses negócios, porque a vocação à política, ao governo, diz outra coisa. E cabe bem a frase de Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavras que nos mostram claramente que, embora vinda de Deus e obrigada a respeitar as leis de Deus, a autoridade política, ela tem o seu campo próprio, a ordem e o bem comum de todos. É dentro deste campo que a autoridade política deve ser reconhecida, respeitada, obedecida. Um exemplo muito recente foi a ordem das autoridades políticas, por conta da pandemia, que nós fechássemos a igreja. Se a representação da igreja, o Papa, os bispos, decidissem o contrário, nós não estaríamos pecando em nada, porque a igreja tem uma autoridade soberana. A autoridade da igreja não está ligada ao governo, mas como a igreja é a favor da vida, ela se mantém, né? Ela se manteve naquele período com a igreja fechada para preservar, né? Para que o coronavírus não fosse disseminado, e agora, enquanto acontecem 1001 aglomerações mundo afora, a igreja segue obedecendo os protocolos de distanciamento, máscara, álcool e gel, porque nós vamos ser a favor da vida sempre. Não é porque o governo mandou, mas é porque a igreja tem discernimento, inclusive autoridade, né, para fazer desse modo ou de uma forma diferente. Por isso, o Estado e seus representantes não podem exigir para si o que só a Deus se deve: amor acima de tudo e homenagens
absolutas. Amor acima de tudo só para Deus. Homenagem absoluta também só para Deus. E diante dessa realidade, nós cristãos precisamos manter e defender a nossa liberdade de honrar a Deus acima de qualquer lei e de qualquer autoridade política, pois, como está lá nos Atos dos Apóstolos, nós devemos obedecer antes a Deus que aos homens. E, ao mesmo tempo, devemos estar convictos de que Deus pode servir-se até das situações políticas mais contrárias para realizar a história da salvação. Além do exemplo que nos trouxe a primeira leitura, nós sabemos que as leis do Império Romano Antigo, que era pagão, inclusive, serviram para a realização dos desígnios divinos relativos à nossa salvação. Quando Jesus está para nascer, há uma profecia de que ele tinha que nascer em Belém. Só que José e Maria residem em Nazaré, uma outra aldeia. E ali nos dias do nascimento de Jesus, existe uma ordem por parte do Império Romano que cada um volte à sua aldeia natal, à sua cidade natal, para passar pelo processo de recenseamento, o censo do Império Romano, para saber quantos habitantes estão no Império. É graças a essa ordem que José pega Maria grávida, perto de dar à luz, põe em cima do jumentinho e vão para Belém. A profecia se cumpre. Jesus nasce em Belém da Judéia. Quando a gente acelera o tempo e vai lá para a ocasião mais importante da nossa salvação, que é a paixão e a morte de Jesus, Jesus morre porque ele sofreu um julgamento e uma condenação romanas, a cruz. Isso é característico do Império Romano. Deus sempre dá um jeito, de usar aquilo que está presente, inclusive como a liturgia hoje nos lembra, nos governos, mesmo que eles não sejam cristãos, mesmo que eles não sejam teocráticos, tenham Deus somente por Deus, para fazer acontecer a salvação. Da mesma forma, os períodos de paz que o Império Romano atravessou, como na época do nascimento de Jesus, e as perseguições aos cristãos, foram instrumentos para que o Evangelho fosse anunciado. Tanto nas circunstâncias propícias, como nas mais adversas, o mais importante é que o cristão mantenha-se firme na fé, sem ceder diante das hostilidades, certo de que Deus colabora em todas as coisas para o bem dos que o amam. E ainda a certeza, como nós ouvíamos na segunda leitura da missa, de que o Evangelho não chegou a nós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Nós sabemos que política e religião não devem se misturar. Aliás, todas as vezes que elas se misturaram, o resultado não foi bom. Mas nós vivemos num contexto onde a política e a religião fazem parte da nossa vida. Elas devem caminhar, uma ao lado da outra, mas cada uma no seu campo, cada uma com a sua missão. Embora tenha gente que ache tudo bem, eu não concordo muito em colocar Deus em slogan de política. Eu acho que Deus está no lugar dele, ele é o soberano, não precisa ser lembrado em campanha, em propaganda política nenhuma. Mas a gente tem que ter o discernimento. Existem pessoas que estão dispostas a escutar e compreender o ponto de vista do outro quando é diferente do seu. Isso é muito bom. Mas também tem aqueles que defendem ferozmente o seu ponto de vista. E quando o assunto é político, o negócio fica chato. Não tem conversa. E isso não é nada bom. Isso é péssimo. E mais péssimo ainda
são aqueles que ficam indiferentes, né? Acham que é uma coisa que a gente não deve perder tempo. Infelizmente, muita gente pensa assim. E talvez seja por isso que a gente não veja uma transformação real no cenário político que nós vivemos. Se cada um pensasse adequadamente, rezasse sobre o seu voto, escolhesse decentemente os seus candidatos, a sociedade que a gente vive seria um pouquinho melhor. Por isso que nós, na nossa vocação cristã, devemos ser autênticos. Devemos saber interpretar, à luz da fé, também estes fatos, porque faz parte da história de cada pessoa humana, de cada sociedade, de cada governo, do nosso governo, inclusive. Porque, interpretada à luz da fé, a história, ela adquire o seu verdadeiro significado. Perante Deus, o Senhor, a história sempre vai ter um significado de salvação. Ou seja, tudo aquilo que faz parte vai concorrer para a nossa salvação. São Paulo VI, quando Papa, ele disse que a política é a mais alta forma de caridade. Alguns anos atrás, o Papa Francisco, recordando essa fala do seu predecessor, acrescentou que, de fato, a política é a mais alta forma de caridade porque ela busca o bem comum. E, diante da palavra de Deus, daquilo que ela nos leva a refletir, nós poderíamos refletir muitas outras coisas a partir dessa iluminação, mas, por ora, fique o nosso compromisso da gente rezar pelos nossos governantes, para que eles se deixem conduzir verdadeiramente por Deus e levem a termo a sua vocação, o seu chamado, o seu compromisso enquanto representantes do povo, promovendo e provendo não a seus interesses pessoais e individuais, mas o bem comum de toda a nossa nação brasileira. Rezemos, por esse processo eleitoral que a gente já está vivendo, para que tudo seja feito com discernimento. Rezemos por nós, pelos cristãos, para que possam escolher, iluminados pelo Espírito Santo, as melhores pessoas para nos representar. E lembremos que o nosso papel nessa realidade toda não é votar a cada 2 anos, mas é estar atentos, observar e também colaborar, para que a nossa sociedade seja mais justa, seja mais fraterna. Deus estando na soberania de tudo, os governantes fazendo a sua parte, nós também dando a nossa colaboração. Assim nós veremos se cumprir também sobre nós, sobre a nossa nação, aquela promessa da Sagrada Escritura que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus cuide de nós, que Deus cuide da realidade do nosso Brasil e que nós possamos ver, novos tempos, novos dias chegando, pautados na justiça e na concórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.